Bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nessa manhã, uma palavra sobre o chamado de Deus e a responsabilidade e o privilégio de ser chamado pelo Senhor para fazer aquilo que Deus está requerendo de nós. A começar por um texto do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, onde a palavra do Senhor diz assim: palavras do apóstolo Paulo: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele declara que até mesmo a sua própria vida ela não tinha tanto valor ou não era tão importante assim quando se tratava de cumprir o seu chamado e o seu ministério, o ministério que ele recebeu do Senhor. Paulo considerava essa responsabilidade, esse chamado tão precioso, tão valioso, que valia a pena arriscar a sua própria vida para cumprir esse chamado. Ele mesmo diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Essa consciência da sua responsabilidade, do seu chamado, fez com que o apóstolo Paulo, por muitas vezes, de fato, estivesse em risco de morte. Foi preso, foi chicoteado, foi açoitado. Mas ele não abriria mão de cumprir o chamado e essa responsabilidade que ele sentia de ter sido escolhido por Deus para uma missão, para uma obra. Ele tinha um chamado de Deus e ele não deixaria de cumprir o chamado de Deus, mesmo que a sua vida fosse colocada em risco. Eu acho tremendo quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos homens que receberam o chamado de Deus e fizeram a grande diferença, homens cuja história, cuja vida foi dedicada a cumprir o chamado de Deus. É interessante também observar nesse texto que o apóstolo Paulo diz qual era o seu chamado. Ele diz, Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. E aí ele diz no final do versículo 24, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O chamado de Paulo era um chamado para ser testemunha, chamado para testemunhar o evangelho. E aqui nós temos uma grande verdade que nós precisamos compreender. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do evangelho. Nós não fomos chamados para sermos seguidores de Jesus, mas nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. Jesus mesmo diz, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do evangelho da graça de Deus. E o que significa ser chamado para ser testemunha? A testemunha é aquele que fala daquilo que vê, daquilo que testemunhou, daquilo que ele mesmo viu com seus olhos, daquilo que ele conheceu. A testemunha é aquela que relata de coisas que ela viveu, vivenciou. Nós somos chamados para isso, para falar daquilo que vivemos, daquilo que nós mesmos experimentamos. Esse era e é o grande chamado que cada um de nós temos. Nós fomos chamados para dar testemunho daquilo que vemos e daquilo que experimentamos. Esse foi o chamado do apóstolo Paulo e esse é o chamado de cada um de nós. E ele declara, eu considero que esse chamado, que essa responsabilidade, ela é tão importante que vale a pena arriscar a minha própria vida para cumprir essa missão, esse destino, esse chamado, essa carreira, ele chama essa carreira, esse ministério que eu recebi do Senhor.
dar testemunho daquilo que Ele fez em mim, através de mim, aquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei. E eu acho isso maravilhoso, amados irmãos. Nós compreendemos que o nosso chamado é um chamado para falar, mas não falar de coisas que não sabemos, coisas difíceis, coisas que muitas vezes não conhecemos ou precisamos estudar para poder falar disso. Não, nós somos chamados para testemunhar daquilo que vimos e daquilo que experimentamos em nossas vidas. Esse é o nosso chamado. Ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos homens que tinham sobre seus ombros esse peso de um chamado de Deus, de uma responsabilidade, e eles não abririam mão de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um homem chamado Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Samuel declara assim, nós sabemos que Samuel, desde sua infância, foi consagrado ao Senhor, cresceu no templo, aprendeu das coisas do Senhor, e durante toda a sua vida, ele serviu ao Senhor. Foi um grande profeta sobre a nação de Israel, e ele declara a respeito do seu chamado, do seu ministério, assim, em 1 Samuel 12, 23. Veja as palavras desse profeta. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Veja o que ele diz no versículo 23, irmãos. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel, ele sentia a responsabilidade de ser um intercessor do povo de Deus. E ele considerava que deixar de orar pelo povo era como um pecado. Ele não queria pecar contra Deus, deixando de cumprir o seu papel, a sua responsabilidade, aquele chamado que ele recebeu de orar, interceder, ser o profeta, intercessor pelo povo de Deus. Ele diz, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Orar pelo povo, orar por aquelas pessoas, era algo tão importante que deixar de cumprir esse chamado e essa responsabilidade era para Samuel um pecado contra Deus. Era pecar contra Deus, deixar de cumprir o seu chamado. E é interessante o que ele diz também no versículo 24, 1 Samuel 12, 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor, serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. E aqui, Samuel, no versículo 24, ele fala sobre como nós podemos servir ao Senhor e sermos fiéis no chamado que Deus nos deu. E ele nos ensina 3 lições importantes. Primeiro ele diz, tão somente temei ao Senhor. Temer ao Senhor não se trata de ter medo. Temer não é ter medo, mas é ter um grande respeito por Deus. Samuel tinha um grande respeito por Deus. Temer ao Senhor é dar a Deus o respeito que ele merece. Ele disse, servi ao Senhor com todo o vosso coração. Sabe, tem pessoas que servem a Deus com todo o coração, pessoas que não têm reservas para entregar tudo que podem para servir ao Senhor. Mas Samuel também nos ensina uma terceira lição nesse versículo 24, que é a motivação para servirmos ao Senhor. A principal motivação para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele diz no final do versículo 24, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Para Samuel, para mim e para você, a maior motivação que nós temos para servir ao Senhor é olharmos para trás, é olharmos para as nossas vidas e ver quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Com o coração agradecido, com o coração alegre, nós vamos servir ao Senhor, cumprir o chamado e a responsabilidade que Deus colocou sobre nossos ombros, gratos,
por aquilo que ele fez. Muitas pessoas servem a Deus buscando alguma recompensa futura, algo que Deus possa fazer por eles. Mas veja que a motivação aqui é quão grandes coisas ele nos fez. A motivação para servirmos, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, para sermos testemunhas fiéis, é aquilo que ele já fez por nós, em nós. É olharmos para trás e ver que aquilo que o Senhor fez por nós é motivo suficiente para que nós possamos servir, dar bom testemunho, falar das coisas que temos visto, experimentado. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse dia, amados, a palavra diz que Samuel serviu desde a sua infância, ao passo que o apóstolo Paulo, ele por muito tempo andou errado, longe de Deus, longe do propósito de Deus para a sua vida, até o dia em que os seus olhos se abriram e ele compreendeu para o que ele foi criado, qual era o seu destino em Deus. E a partir daquele dia, ele não mediu esforços e, fosse preciso, arriscaria sua própria vida para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe por quê, meu irmão? Não importa se você está há muito tempo servindo ao Senhor ou se você decide começar agora. O que importa é estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. O apóstolo Paulo sabia que as aflições, as lutas, o risco de vida que muitas vezes ele correu, valia a pena ser corrido para ser fiel e completar a sua carreira e a sua jornada. Ele mesmo declara: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que nos será revelada. Ele sabia que, embora a motivação fosse aquilo que Deus já fez, haveria e há uma recompensa para aqueles que são fiéis naquilo que foram chamados para fazer. Que em nome de Jesus nós sejamos fiéis, que nós servamos fielmente, como Samuel diz aqui no versículo 24, servindo fielmente de todo o vosso coração. Eu oro ao Senhor para que Deus desperte no meio desse tempo, no meio dessa geração, homens e mulheres que possam dedicar a sua vida para servir ao Senhor, não por algo que Deus possa fazer por eles como retribuição, mas que tenham um coração agradecido pelas grandes coisas que Deus fez e por isso sirvam ao Senhor com fidelidade. Que tenham sob seus ombros uma responsabilidade tão grande que pensem como Samuel: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, deixando de cumprir o chamado. Que tenham uma consciência tão grande a ponto de considerar pecado contra Deus não cumprir o chamado de Deus e a responsabilidade que Deus deu. Ou que ainda como o apóstolo Paulo, mesmo que mais tarde na sua vida descubram e compreendam o chamado de Deus, se dediquem a ele a ponto de arriscar a própria vida, se for necessário, mas não deixar de fazer aquilo que Deus estabeleceu como propósito e como chamado. Temos um grande chamado para sermos testemunhas. Você não pode testemunhar daquilo que você não viu, daquilo que você não experimentou. Quando o apóstolo Paulo dava testemunho, ele falava do encontro que ele teve com Jesus e como os seus olhos se abriram naquele dia e como naquele dia ele foi chamado para ser uma testemunha viva daquilo que Jesus era e da realidade do Evangelho. Assim eu e você somos chamados para isso também. Não para falar de coisas difíceis, coisas que não compreendemos, mas para darmos testemunho, para dizermos: eu mesmo, eu vi, eu senti, eu experimentei, eu encontrei com Jesus e a minha vida foi mudada. Esse é o nosso chamado. E é disso que Deus precisa nesse tempo, testemunhas fiéis. Que sejamos essas testemunhas fiéis em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, compartilhe a boa palavra do Senhor. Se você não pôde assistir desde o início, assista, seja edificado pela porção da palavra de Deus para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.